Olá, boa noite. Já está no ar o PUC TV Esportes desta sexta-feira. Hoje é dia 30 de janeiro. Vamos até às 8h15 da noite, batendo papo aqui, informando. Afinal, amanhã começa o Campeonato Goiano e com cobertura grandiosa da PUC TV. Todos os jogos, os detalhes, os gols, as reportagens em cima do lance. Você não perde nenhum detalhe. Daqui a pouquinho, ao vivo lá do Goiás, como terminou a preparação do Verdão para o jogo de amanhã contra o Trindade. Estão lá Humberto Castro e André Isaac. E comigo aqui no estúdio, o Cleison Teixeira e o Jean Damas. Boa noite, Jean. Boa noite, Wendel. Uma noite abençoada para você que acompanha o PUC TV Esportes. Uma notícia boa para o Goiás hoje. O Wellington Paulista fechou com Coritiba. Nossa, ótima notícia. Que coisa boa, hein, Cleison? Boa noite. Boa noite, Pasqueto. Boa noite, Jean. Amigos ligados aqui na PUC TV. Boa notícia, sim, até porque o Wellington Paulista, além de ser um jogador muito caro em termos de salário, um jogador também problemático, que nos últimos anos não vem passando por um bom momento. Agora, a gente observa o Campeonato Goiano prestes a começar, as equipes, acho que já todas bem preparadas, vamos ter um campeonato, acredito que pelo menos no início, com um nível um pouco mais elevado. E amanhã começa o Goianão. Dá uma olhada aí nos jogos da primeira rodada do Goianão 2015. São 5 jogos, afinal são 10 times na competição. Amanhã, 7h30 da noite, Goiás e Trindade na Serrinha. No domingo, às 5 da tarde, Anapolina e Atlético no Jonas Duarte, Aparecidense e Tumbiara no Aníbal Batista Toledo, Caldas Novas e Craque no Serra de Caldas, Goianésia e Grêmio Anápolis no Valdeir José de Oliveira. E já para a gente falar do jogo de amanhã à noite na Serrinha, vamos até o CT do Goiás, CT do Parque Anhanguera. Lá estão André Isaac e Humberto Castro, o Satisfação, que acompanhou a preparação do Goiás. E o Diogo Barbosa está mesmo fora do jogo, Humberto. Boa noite. Boa noite, Wendel Pasqueto. Realmente está fora o Diogo Barbosa. O departamento médico vetou o jogador para esta partida de estreia amanhã na Serrinha. Há uma hora atrás, o elenco do Goiás deixou aqui o CT do Parque Anhanguera. Durante esta última semana de preparação do Goiás para essa estreia contra o Trindade, estava até programado um treinamento na Serrinha, mas com a possibilidade de chuva, né, a comissão técnica e a diretoria, enfim, preferiu que todos os treinamentos fossem aqui, no CT do Parque Anhanguera. Não foi diferente no trabalho desta tarde. Foi um trabalho mais curto, até porque já os jogadores estão concentrados para a partida de amanhã contra o Trindade, às 7h30 da noite na Serrinha, ingressos custando R$40 na arquibancada. Quem falou há pouco aqui no CT foi o técnico Wagner Lopes. Fez uma avaliação do que foi o Goiás, essa preparação. Desde o dia 2 de janeiro, o time esmeraldino se preparando para a disputa do estadual. Vamos acompanhar então o que disse o técnico Wagner Lopes, agora há pouco aqui no CT do Parque Anhanguera. Eu acho que nós fizemos uma boa preparação. Todos os momentos do jogo nós treinamos, acredito que está bem compreendido pelos jogadores. Qual é a reação que a gente quer do atleta quando perde a bola, quando recupera a bola, na fase defensiva, na fase ofensiva, todas as movimentações. Então, eu acho que agora é dar confiança, é entrosamento, é conhecer o jogador no momento da vaia, o jogador no momento do aplauso, e bastante equilíbrio emocional, porque com certeza o nosso time está muito motivado e sabendo exatamente quais serão as dificuldades. A ausência do Diogo Barbosa é o maior problema, nem tanto o Pedro ali na zaga, né? Mas o Diogo ali, sempre um jogador bastante ofensivo, é o que mais te preocupa. O Goiás a tendência a jogar mais pelo lado direito? Então, o Saturnino também vem treinando bem, nós precisamos valorizá-lo. O ano passado ele terminou jogando, e é o que a gente sempre diz, a nossa disputa interna ela é leal, porém muito grande. Então a gente confia no jogador que está entrando também, e a gente espera que seja tão ofensivo quanto o Barbosa, que torceu o tornozelo novamente, e a gente vai recuperá-lo o mais rápido possível para tê-lo à disposição. E quem acompanhou, Pasqueto, atentamente esta entrevista do técnico Wagner Lopes, o nosso comentarista, analista de desempenho do futebol, André Isaac. Boa noite, André. Tá animado? Boa noite, Humberto. Um abraço para você, um abraço aí pro Pasqueto, pro Cleison, pro Jean, para todo mundo ligado aqui na
na PUC TV. Pois é, vim aqui acompanhar. Não dá para ter uma ideia diante de um rachão, né? Numa recreação. Aliás, eu me lembro de um treinador que uma vez eu no rádio falei, acontece neste momento um treino recreativo. Aí ele foi e me chamou e falou, recreação não é treino, porque o massagista entra para jogar, o treinador entra para brincar, então não era treino, era uma recreação. Mas nessa atividade a gente tem a oportunidade de conversar com um, com o outro, conversei com o Arley. O Arley me disse, falou, André, agora que eu estou nessa função, o Goiás não tem tanto dinheiro para investir, o que a gente tem que fazer é confiar nas informações de jogadores, de treinadores, de empresários. Então fizemos as contratações que o Goiás tinha condições de fazer e vamos esperar, só depende deles agora. E o Arley está muito confiante no time que estreia amanhã no Campeonato Goiano. E todos aqui no Goiás elogiam muito o trabalho do técnico Wagner Lopes, assim como elogiavam no Atlético. Treinador muito trabalhador, estrategista, assistiu um monte de jogos do Campeonato Goiano do ano passado, estudou cada jogador dentro do possível da equipe do Trindade, então a gente sente que o Goiás está levando muito a sério o campeonato que vai começar amanhã. E é bom que se diga que na entrevista coletiva do Wagner Lopes, durou aproximadamente uns 20 minutos aqui no CT do Parque Anhanguera, ele falou dos jogadores do Trindade, né? Falou do Dinei, do Vitor Rossini, citou também o nome do Conrado, entre outros nomes, mostrando que tem um certo conhecimento desse adversário de amanhã. O Goiás, para este jogo, né? Que não tem o Diogo Barbosa e o Pedro Henrique, são os dois titulares ali do sistema defensivo. Vai jogar com o Renan, o Bocão, o Júnior Lopes com o Felipe Macedo e o Saturnino na esquerda, Rodrigo, o Davi mais o esquerdinha, o ataque com Juan, Eric e o Bruno Henrique, que ganhou a posição do Wellington Júnior. Dá para esperar uma vitória do Goiás amanhã, André, por essa formação? Eu acredito que sim, nem tanto pela formação, mas sim pela força do Goiás, jogando no estádio da Serrinha, na frente do seu torcedor. Aliás, por falar em torcedor, Humberto, Pasquetto e amigos, recebi aqui no Goiás a informação de que teve uma reunião com o pessoal do Nação Esmeraldina, do programa de sócio-torcedor do Goiás e a diretoria, e que a reunião não foi nada agradável, não. Está todo mundo um puxando a orelha do outro, e o programa de Nação Esmeraldina deve ter algumas novidades para facilitar ainda mais para que os torcedores venham a aderir, porque até agora, em um mês do lançamento do programa, pouco mais de 300 torcedores aderiram ao programa. E a partir de amanhã, eles vão fazer uma campanha muito forte dentro do estádio e também vão buscar mais algumas vantagens e diminuir algumas dificuldades burocráticas, por exemplo, negócio de boleto, para que o torcedor tenha acesso ao programa Nação Esmeraldina. Eu até entendo que isso poderia ter acontecido já, a questão da mídia, né, divulgação. Eles lançaram esse Nação Esmeraldina e depois não houve mais divulgação, a coisa esfriou. Eu acho até que programa de sócio-torcedor, quando ele é bem feito, não precisa nem de mídia. Por exemplo, o Inter, o Palmeiras, eles colocam propaganda. Mas está no começo, né, André? Eles colocam propaganda. A propaganda é o programa bem feito e aí o boca a boca entre os torcedores faz o resto. 7h30 da noite, a bola rolando amanhã. Goiás e Trindade na Serrinha, hein, Pasquetto? Humberto, duas colocações para você da minha parte. O Felipe Menezes vai para o banco de reservas? Não foi liberada ainda a lista, haverá um treino amanhã pela manhã, e após esse trabalho, só uma correção, né, que o último trabalho foi agora à tarde, mas a informação é que o Wagner Lopes não gosta de liberar a relação dos jogadores convocados, mas eu acredito que sim. Envolvendo o Pedro Henrique, dizem que tem algo além do que o simples problema de estômago dele. É porque no Goiás estão tentando renovar o contrato com ele não tem aceitado as propostas e o Goiás está dando um gelo nele. Você apurou isso aí também, Humberto? Foi um tema, uma pergunta para o Wagner Lopes na coletiva. O Pedro Henrique chegou a treinar hoje à tarde, fisicamente aqui, não participou do trabalho com bola com os demais jogadores. E é um jogador que deve estar à disposição nos próximos jogos. Essa pergunta é porque realmente nos bastidores todos estão acreditando que tem uma certa influência essa não renovação ainda de contrato do jogador. Você acredita o quê, André? Eu acredito que não tem a ver mesmo, não. Acredito que não tem a ver mesmo, não. E o técnico, o Wagner Lopes, me pareceu bastante sincero.
Ele disse categoricamente que a não escalação dele nada tem a ver com situação contratual. Então tá legal. Obrigado pela participação direto aí do CT do Goiás no Parque Anguera. Valeu, Humberto. Valeu, André. Ele não fala, não. Ele dá tchau. Um abraço também pro Pacal. É porque lá no Goiás tem essa notícia, né? Ninguém fala abertamente que o Pedro Henrique estaria nesse momento sendo escanteado para ver se o Goiás consegue pressioná-lo para renovar o contrato. O Goiás já fez isso em outros momentos, principalmente com o Douglas, quando forçou para ir para o Inter, né? Ficou treinando em separado, né, em horário alternativo, até que renovou, foi reintegrado ao elenco profissional e acabou jogando profissionalmente depois. Em outros casos, os atletas continuaram atuando normalmente, caso do Hernando e do Amaral, né? Agora é aguardar para ver. Os dias, o tempo demonstrará. Se é uma questão contratual, vai se prolongar o tempo em que ele vai ficar afastado, depois de uma renovação volta, ou se é apenas uma questão clínica mesmo. Daqui a pouco, de repente, volta e joga e ajuda o Goiás. Porque se o jogador não quiser renovar, não renova de jeito nenhum, Cleiton. E não adianta, Um abraço. e esse tipo de situação também não é fácil de ser resolvida. Até mesmo em off, pode perguntar para o atleta. Pergunta para ele se ele está com um problema mesmo, se é apenas questão clínica mesmo, né? Então isso aí é fácil de ser resolvido. Se o Goiás está fazendo essa tentativa, né, de forçar com que o jogador pelo menos ouça a proposta do Goiás, porque também tem essa questão, né? Muitas vezes, em função do empresário, o atleta sequer se disponibiliza a ouvir a proposta, que pode ser boa para o jogador, mas já pensando em algo futuro ou uma situação que começou a ser cogitada no ano passado durante o Campeonato Brasileiro. E olha que o Pedro Henrique não foi lá um grande destaque no Brasileiro, não. Jogou um futebol ali, nota 5,5, feijão com arroz. Bom, vou dar o recado do Tatico agora para daqui a pouco a gente analisar o jogo de amanhã à noite na Serrinha, Goiás e Trindade. Você quer economizar de verdade? Anote as ofertas do Tatico, barato todo dia. Absorvente Always seco, leve 8, pague 7. Ou Nectar Adorale de 1 litro, R$ 1,89. Presunto Sadia, peça ou pedaço quilo, R$ 14,80. Fralda descartável Cremer Disney Prático pacote ou pão de queijo fabricação próprio quilo, R$ 10,68. Linguiça de frango Super Frango quilo ou amaciante concentrado Dom-Me 500 ml, R$ 6,98. Lava-roupas em pó Tixan IP, o sachê de 2 quilos ou achocolatado em pó Todd Original 800 gramas, R$ 7,65. Cerveja Bavária Pilsen, a lata de 350 ml ou creme de leite Mococa 200 ml, 97 centavos. Café moído Maratá, tradicional pacote 500 gramas ou peito de frango congelado Super Frango quilo, R$ 4,79. Carne suína com pele e osso, exceto pernil, o quilo, ou caneta Bic Fashion sortidas, um pacote com 4, R$ 5,87. Frango resfriado Super Frango quilo, R$ 2,95. Arroz Califórnia tipo 1, pacote 5 quilos, R$ 9,75. Tatico barato todo dia, no centro, na T7 e em Aparecida de Goiânia. Mas falarmos do jogo, Wendel, Sim. tem algo que foi dito novamente, que é o sócio torcedor. Ah, O André disse que não precisa de mídia. divulgação. Porque lá no Rio Grande do Sul eles não fazem, mas lá é muito diferente. Eu estive algum tempo atrás passando férias em Gramado e fiquei uma semana em Porto Alegre passeando. Então eu tive a oportunidade de ir em vários shopping centers, grandes supermercados, em todos os lugares. Eles não fazem mídia, mas lá o artista vai onde o povo está. Existe um quiosque dividido ao meio, ou 2 quiosques juntos, de um lado o Inter, do outro lado o Grêmio. Em todas essas grandes lojas e shopping centers, tem a pessoa lá com o computador fazendo o sócio torcedor, camisa para vender, souvenir, Tem um detalhe. brindes. E tem um detalhe. Hoje, inclusive, discutimos isso lá na Bandeirantes e o Bebê, que é publicitário, o Bruno Brasil, ele assistiu uma matéria no Sport TV sobre a questão do sócio torcedor. Você pega o Benfica, que é o clube que tem aproximadamente 300 mil sócios e é o maior do mundo no quadro associativo, ele atinge apenas 4% do total da torcida dele. Aqui no Brasil, estima-se
que o número máximo possa chegar a 3% da sua torcida. O time com mais adesões no Brasil é o Internacional. E em Porto Alegre, 98% dos torcedores ou torce pelo Inter ou torce pelo Grêmio. Aqui pra gente ainda tem a dificuldade de que o torcedor do Goiás torce também pelo Vasco, o do Vila torce também pelo Flamengo, o do Atlético torce também pelo Flamengo ou pelo São Paulo. Aqui as coisas são divididas e é um negócio histórico que tem muito a ver com a chegada da Rádio Nacional, da Rádio Globo, aqui no estado, na época em que não se tinha televisão, década de 70, anos 80, né, Cleison? Exato. Você sabe muito bem disso, você é fã de rádio, o Jean também, vocês torcem pelo Flamengo, acho que muito por causa do rádio, do Zico. O rádio depois, a televisão, Copa União. Entendeu? Isso é um negócio histórico, não tem como você tirar. E aí que os clubes têm que ser criativos. O Vila Nova, o Goiás, o Atlético, quando for fazer, para tentar superar isso. E um detalhe, aqui o Igor Soares mandou o seguinte recado: Pasquetto, até às 3 da tarde de hoje, o Vila Nova tinha chegado a 1.066 sócios torcedores, ultrapassando o América Mineiro. É uma informação que nos passa aqui um telespectador, ao passo que o Goiás não chega a 400 ainda, Cleison. 300, é uma situação que tem que ser muito bem trabalhada aqui. O pessoal tem que ter muita criatividade, né? Tem, além disso aí também, a forma, aquilo que nós já falamos, a forma de pagamento, a maneira que o Goiás colocou para o torcedor aderir ao seu plano de sócio-torcedor é ridículo, né? Assim, não há nenhum tipo de facilidade, muito pelo contrário. O cara que conseguir aderir hoje na Nação Esmeraldina, ele tem que ser realmente um torcedor apaixonado pelo Goiás. Porque além de contribuir, de fazer a adesão dele, ele ainda tem que se esforçar na questão de pagamento. Ou o cara tem que ter o cartão de crédito, se ele não tiver, ele vai ter que fazer boleto bancário e ele vai ter que adiantar o pagamento, ele não vai ter como pagar no vencimento, né? Ele tem que adiantar. Se você não tem cartão de crédito, vai adquirir hoje na Nação Esmeraldina, você tem que adiantar o pagamento, no mínimo em 6 meses. Vamos lá para o primeiro intervalo. Na volta, nós temos o material do Trindade com escalação e tudo mais. Já falamos tudo do Goiás aqui, vamos para a análise do jogo, Goiás e Trindade, e tem também tudo de Atlético e Anapolina. Para mim, o principal jogo desta primeira rodada. Quero saber dos comentaristas daqui a pouco. Atlético e Anapolina jogam domingo no Jonas Duarte. Em 1 minuto a gente volta. Vamos acompanhar agora as informações do Trindade, adversário do Goiás amanhã à noite na Serrinha. A reportagem é do Humberto Castro. O Trindade, que em 2014 fez um bom campeonato goiano, brigando pela classificação até a última rodada, estreia contra o favorito Goiás. Gilberto Pereira, técnico do Tacão, armou um esquema tático com 3 volantes e uma forte marcação, com a intenção de parar o adversário e surpreender logo na primeira rodada. O Goiás nós teríamos que passar, ou antes ou depois nós teríamos que passar, então ele vai ser um divisor daquela situação que nós vamos estar dentro da competição. Então vamos fazer antes, espero que dali a gente tire proveito, também em resultado, também em jogo, e dali para frente a gente entre na competição propriamente dita. Agora o que nós fizermos lá de bom, ele vai ser muito proveitoso no campeonato. Temos a escalação do Trindade, que deve começar contra o Goiás amanhã à noite na Serrinha. Vamos lá? O técnico é o Gilberto Pereira, né, que falou com a gente agora há pouco. Thiago, Joninha, Douglas, Fábio ou da Silva e William. Sabino, Vitor, Rossini e Romário, Juliano ou Matheus, Dinei e Conrado. O Mário Sérgio, viu, Cleison, lateral esquerdo do Goiás, que está emprestado lá, já está fora. É desfalque porque é contra o Goiás o jogo e o Goiás não liberou o jogador para enfrentá-lo. O Goiás ainda vai manter essa situação. Vai manter essa situação. Que vai durar só até o Atlético até parece abril. que hoje à tarde já ia liberar o Brizola para jogar contra ele domingo, pela Anapolina. E o jogo é Goiás e Trindade. E aí, Cleison? O Goiás é favorito, né, Pasquetto? Joga na Serrinha, o Trindade... E é um detalhe interessante, os clubes do interior eles vêm conseguindo manter uma certa base, né, nos últimos anos. Jogadores que disputaram campeonatos anteriores, estaduais, né, no caso, o Campeonato Goiano, muitos clubes vêm conseguindo trazer esses jogadores para os campeonatos seguintes. É o caso do Trindade também. Né? Então, tem um certo conhecimento, está se preparando também há algum tempo, mas diante do Goiás, o favoritismo é da equipe esmeraldina. Joga na Serrinha, joga em casa, é um dos favoritos ao título da competição. Então, o Trindade
acredito que não vá fazer um jogo fácil para o Goiás, mas o Goiás é favorito nesse confronto. E aí, Jean? Goiás favorito, muitos jogadores buscando um lugar ao céu ainda, porque não são garantidos em relação à temporada do Goiás. Estão sendo testados literalmente no Campeonato Goiano, estão tendo a grande oportunidade de suas carreiras, vão se esforçar ao máximo, vão correr, vão tentar dar o melhor do seu futebol para se firmar na equipe do Goiás. O Goiás acabou, diferentemente de outras temporadas, fazendo sim uma boa temporada, teve mais tempo, aproveitou a condição física, condição técnica, fez bons amistosos com um grau de dificuldade muito maior do que faria em outros anos. Então o Goiás está muito bem preparado para essa estreia e para mim não tem risco de zebra não, o Goiás vence. Assim, Agora é um detalhe interessante, né? O Mário Sérgio não serve para jogar pelo Goiás e não serve para jogar contra também. Serve não. Ou seja, para o Goiás ele não serve de maneira alguma. E o Goiás deve utilizar dessa prática quando for pegar a Aparecidense com o Clayton Salles, né? Exato. Deveria dar essa oportunidade, uma vez que você já está prestes a cair mesmo essa situação, coisa que eu acho muito, assim, uma palhaçada no futebol, já que sem pressões não serve para você, então o cara tem que jogar. Verdade. E se ele jogar bem, se ele jogar muito, é mais um motivo para quando ele retornar você cobrar. Olha, aquela vez que você jogou contra a gente, jogou muito bem, correu, deu carrinho, dividiu, por que você não vai fazer isso agora, que nós estamos te pagando? Ô Cleison, antes, quando até o ano passado, os times se preparavam no máximo 15, 18 dias. Sim. Quanto conseguia pro muito tempo para se Campeonato preparar, né? Quanto conseguia. Você pega, por exemplo, a preparação do Goiás. Ela começou no dia 6, a do Atlético no dia 7. Então, Goiás dia 25 6 dias. foram 25, 26 dias, né? Isso. 25 dias. Foram 10 dias a mais, se a gente for colocar, do que geralmente era. E tem time aí que começou a treinar no ano passado. Tem, os clubes né? do interior mesmo, muitos já A maioria começaram na deles. metade de dezembro. Isso. E assim, eu acho que a gente pode exigir um futebolzinho melhor. Não, claro. Não pode, não? É por isso que eu te disse. Venho Aquela dizendo... resenha tá travado, a pré-temporada isso aí foi esquece. muito forte, Isso aí porque acabou. teve mais tempo. Isso aí Né? esquece. não Teve tem até isso. tempo para ter folga. Exatamente. Sim, o Goiás Um período jogou, maior de folga, né? Exatamente. jogou uma competição, que não é oficial do calendário internacional, mas Mais foi ritmo de jogo, Claro. valendo. Time adversário expulso, jogador fazendo gol e comemorando. todo mundo querendo ganhar. 100 mil dólares. Pra você ver sem tanto que a dúvida. coisa é diferente dos últimos anos, que a gente vai poder ver nessa primeira rodada do Campeonato Goiano, talvez, ainda não é 100% certeza, mas 99%, o Márcio, goleiro do Atlético, jogando, começando, fazendo uma primeira rodada de Campeonato Quase nunca Goiano. ele começa, né? Não, exatamente. Nos últimos anos o Márcio não começa. Volta acima do Em peso. função da uma dorzinha pré-temporada, aqui. pouco tempo, e vai, demora. E a tendência é que ele joga contra a Napolina domingo. Pasqueto, esse time que o Goiás montou é inferior ao do ano passado. O Atlético, para mim, é favorito. Infelizmente. Ari Júnior, escreveu aqui o Ari. Outra mensagem. Deixa eu abrir aqui que cliquei errado. Desculpe. Vamos lá. Boa noite, Pasqueto. Tentei acompanhar o futebol europeu enquanto não começam os campeonatos aqui no Brasil, mas não teve jeito. Lá os times jogam bem, a arbitragem não erra e as torcidas não brigam. Abraços. Kleber Dias. Passa raiva Cleberson mesmo. Dias. Não, mas a arbitragem lá erra sim, Erra viu? também, exatamente. Erra mas, e erra bem. Exatamente. Erra e erra tanto quanto os nossos árbitros aqui. Agora, em termos de espetáculo, de qualidade de futebol, realmente... Um espetáculo Wolfsburg. Golaço do Doz hoje, hein? Que bateu golaço, de segundo 4 gol. no Bayern hoje. Não, E o segundo gol foi uma pintura. Infelizmente não assisti. E lá tem maracutaia também. Tem. O Cristiano Ronaldo chutou um rapaz brasileiro lá, o Edmar, chutou com tudo, proporcional, Isso. assim, intencionalmente. Aí deram exatamente só 2 jogos de suspensão para ele. Termina antes do Coincidentemente, ele volta contra o Atlético de Madrid. Isso. Lá na Inglaterra, o Diego Costa pisou num companheiro, pegou 3 partidas. Entendeu? Lá tem um jeitinho brasileiro lá também. Boa noite, Tudo Pasqueta. pelo espetáculo. Só que essa questão da Espanha, o Pasqueto, É um- a gente é um- tira um pouco o peso porque é Não, uma reunião dos não tem clubes. julgamento. Pois é, não tem julgamento, é uma reunião E de é a federação, representante. é a federação Tá, que tá, determina. Mas tem os representantes, eles participam, tipo um conselho, a votação pela maioria. A federação impõe o que ela pensa de punição E eles votam. e eles votam qual que é a mais adequada. Ah, então tá bom. Com certeza o pessoal do Atlético de Madrid votou contra, né? Boa noite, Pasqueta e amigos da PUC. Parabéns pelo melhor canal esportivo de Goiás. Nivardo, do Independência Mansões.
Muito obrigado, Nivardo. Domingo tem Atlético e Anapolina, para mim o principal jogo da primeira rodada. Se a gente pegar pela questão técnica em termos de favoritismo para chegar à semifinal do Campeonato Goiano, sim. Porque são dois favoritos, teoricamente, né? Atlético e Anapolina. Ao passo que no confronto Goiás e Trindade, o Goiás é o grande favorito a chegar à fase semifinal, o Trindade já corre um pouco por fora. Principal jogo para você, Jean? Sim, Atlético e Anapolina, disparado o melhor jogo da rodada. Acho que tecnicamente, dentro daquilo que nós vimos de preparação e aquilo que nós esperamos para o quadrangular final, o mata-mata, a Anapolina está bem cotada e a Atlético nós temos certeza que vai estar lá. Então são duas equipes que nesse momento, pela preparação, talvez tenham até igualdade de condições dentro desse primeiro jogo. Vamos dar uma olhada na escalação do Atlético, a provável para domingo. O técnico Marcelo Chamusca ainda não tem o Luizinho e também não tem o Elbis. Luizinho meia e Elbis lateral esquerdo por causa de documentação. Márcio, Murilo, Matheus, Davi e Pedro Bambu. Bambu vai improvisado. Marcos Vinícius, Eduardo, Thiago Primão e o Felipe Ferreira. Rafinha e Iago. Pode, inclusive, haver essa mudança entre o Murilo e o Pedro Bambu. Pode, o Murilo a também inversão. joga lateral esquerda e o Bambu joga lateral direito. E o Thiago Rômulo chegou a treinar também entre os titulares num determinado momento no lugar do Iago. Esse é o time do Atlético. Temos também a Anapolina para domingo pegar o Atlético. A Anapolina que, como disse o Cleison, manteve a base do ano passado, né? Ney, Marcelo, Cris, Neto, Rodrigo Crasso, André, Jonathan, Felipe Baiano, Felipe Brizola, William e Viola. Esse é o time da Anapolina. Atlético e Anapolina fizeram a semifinal do ano passado. O jogo é no Jonas Duarte, domingo às 5 da tarde. O Goiás é favorito contra o Trindade. Muito o Atlético é favorito contra a Anapolina? Para mim não, para mim igualdade de condições. A Anapolina fez uma ótima pré-temporada, tem um ataque rápido. Viola, um jogador que sabe fazer gols. Felipe Baiano, um jogador rápido, ágil, marca, puxa bem em contra-ataques. Felipe Brizola, um incógnita, mas é um time bom. Para mim vai jogar de igual para igual. E aí, Cleison? Para mim o fator casa equilibra esse confronto. A Anapolina no Jonas Duarte, com o apoio da torcida, se torna um time muito forte. E eu acho o Atlético também um time forte, tanto que para mim eu coloquei o Atlético como favorito ao título desse ano. Eu até concordo com o que disse o Ari Júnior ainda há pouco, né? Ari Júnior, né? Ari Júnior mandou uma mensagem aqui sobre o Goiás. Pois é, eu tenho essa opinião. Para mim, muito mais em função do enfraquecimento do Goiás. Eu vejo o Atlético um pouco mais equilibrado. Eu acho que o Atlético, contando com todos os seus jogadores e o Goiás da mesma forma, eu penso que o Atlético, para mim, está um pouquinho melhor. E lá no Jonas Duarte tem a questão da nota fiscal. O ingresso não é tão municipal. caro, né? 30 e 15. E tem a nota fiscal também, né? São 4.500 ingressos para a Casa Anapolina cheia. e para o Anápolis. E lá não maqueiam, não como maqueiam em Itumbiara, que não dá ninguém e fala que deu 15 mil. Lá o povo vai. Eu estou imaginando até um Jonas Duarte com muita gente, assim, 4 mil pessoas. Eu acho que é por aí de 4 uma a 5 pressão, mil torcedores. Né? Isso. Acho que o povo vai lá em Anápolis, o pessoal é bem animado, domingo à tarde. Tem que estar animado agora, né? O time tem uma base do ano passado, que foi uma boa base. O torcedor conhece a equipe pensando em algo mais dentro do campeonato. A hora de encher agora, jogo contra o Atlético, com Rafinha, com grandes atrativos, né? Eu penso que é casa cheia. Para mim também é uma média de talvez uns 5 mil torcedores no Jonas Duarte. Você falou no Rafinha, o Rafinha é candidato a craque do campeonato? É. Junto com o Eric? Tem o Eric, talvez os dois expoentes do campeonato, né? Os nomes que mais acreditamos nesse momento, mais o apareceram. Eric vem muito bem, o Rafinha a gente espera que ele se recupere, porque tem 2 anos que esse menino jogou muito. Sim. Né? E aí, nos últimos 2 anos, vive de lampejos, né? Um ótimo jogo no Bahia, depois some. Um ótimo jogo no Flamengo, aí depois não joga mais, é emprestado de novo. Agora tem muita qualidade, jogador rápido. Campeonato goiano não é um campeonato tão pegado assim. Então ele pode recuperar o seu futebol e brilhar sim no campeonato goiano. E aí, Cleison, Rafinha e o Eric são os candidatos a craque do campeonato? Nesse início de competição, sim. Pode ter alguma surpresa do interior, mas
São 2 jogadores. O Juan também, que está no Goiás, pode ser uma Talvez surpresa o Primão, boa. né? Primão, Por uma aquele Primão, que é verdade. que apresentou no final do Isso. Campeonato O Brasileiro. Davi é um cara muito regular, né? A gente tem sempre os pinta como dois favorito. goleiros, Márcio e Renan, que são jogadores excepcionais e não por apenas serem goleiros, mas eles podem ser craques do campeonato. Nós já tivemos, o Arley já foi num campeonato aí, destaque da competição também. Então, Ainda mais quando tinha o Vila pela frente. exatamente. Ele fez a fechava o gol diferença, nos é clássicos. verdade. Né? E agora há pouco, eu conversando com o Eric Maravilha, que é o nosso repórter lá no Atlético, perguntei para ele sobre o Viçosa. Ele falou: Pasquetto, conversei com uma pessoa que é amiga do Viçosa. O Viçosa não está aguentando o frio na Suíça. Não está aguentando o frio E na aí foi um Suíça. período muito O negócio é complicado feio. lá. Lá é inverno agora, né? Exatamente. Agora é frio de Só que tem um lascar. detalhe. Ele pegou 150 mil euros de luvas. Aí tem que correr lá, né? Ué, se quiser roer a corda, Tem então que tá bom, deixa o devolver. dinheirinho aqui Devolve. pra nós, entendeu? 150 mil euros de luvas. Eu esses dias, eu previ isso. Lá com o Edson Rodrigues, o Edson, não, mas lá é primeiro mundo, não sei o que tem Os caras vão uma vez, e deveria tal. ter passado com um período de Falei, adaptação, Edson, né? O Viçosa é de Viçosa, na Bahia, é na Bahia, né? Viçosa, na Bahia, jogou no Icasa, jogou no Asa, morou 4 anos aqui em Goiânia, nessa sequidão, nesse calorão. Rapaz, na hora que der vontade nele de comer uma farinha de puba, tomar uma gelada, um churrasco, ouvir aqueles rap alto, igual ele morava ali num apartamento aqui, ali perto ali pra cima ali da T63, eu passava lá em frente pra ir pra rádio, eu via sempre o Viçosa saindo, aquele bonezão à barreta, era um carrão grande, tipo aquelas Edge da Ford, sabe? Todos os vidros abertos, pro cara se sentir observado e o pau Ar-condicionado torando. ligado. Não, vidro Mas abaixado. americano usa assim, liga o ar-condicionado e abre o vidro. Não, e o som, e você viu que o cara tava bem, né? Ele vai pra Suíça, aquele povo não mexe com nada, e é um paradão. Até que a cervejinha não é tão difícil, né? Tá Pega do um lado, trenzinho tá ali, perto da vai pra Alemanha. enche Mas a assim, Alemanha, pra Bélgica, ele tudo do lado. adaptar, rapaz, vai ser um custo. Ele parece meio matutão, assim, né? exatamente. Gosta das coisas daqui, não vai ser fácil. É bem Se eu sou o simples. pessoal do Atlético, eu fico de olho. Eu fico de olho porque pode dar negócio. Um outro assunto referente ao Atlético, tem até aqui uma mensagem do Ricardo Duarte. Pasquetto, essa promotora pisou na bola feio. O Atlético pode pedir no mínimo uma retratação. O dinheiro foi aprovado e não depositado na conta, porque não tem certidão. O que acontece? A promotora do Ministério Público aqui do estado de Goiás, a Vilis Marra, ela numa medida cautelar, pediu o bloqueio de 3 milhões do Atlético. Se não tiver o dinheiro, em imóveis, em ônibus, em veículos e tudo mais, até dar a quantia. Porque, para ela, o Atlético recebeu aqueles 3 milhões do convênio com o governo estadual, em que seria construída uma unidade do VaptVupt no Antônio Ascioli. Em contrapartida, o Atlético receberia o dinheiro para fazer melhorias no estádio. Hoje, lá pela Bandeirantes, eu ouvi o presidente Valdivino José de Oliveira, ele disse que não teve nada disso, que o Atlético não recebeu nem teria como, porque não tem as certidões. E ouvi um integrante da diretoria atual que está bem por dentro do assunto, que é o Dr. Marcos Egídio. Ele falou: Pasquetto, de fato, foi aprovado o repasse para o Atlético, na sessão do dia 22 de janeiro do ano passado. No entanto, nós não recebemos. Na hora de pegar o dinheiro, nós nunca nem fomos atrás do dinheiro, porque não temos a certidão. O Estado não faz nada sem certidão. Ela alega também que o Atlético não se encaixa no perfil para receber um convênio como esse, né? Mas o Dr. Marcos Egídio diz que se encaixa sim, que é semelhante ao que a Caixa Econômica faz com os clubes, entendeu? Passando o dinheiro e eles fazem o contrato de patrocínio. Então o Atlético não recebeu. A área dele, exatamente, é a contrapartida. O Atlético não recebeu esses 3 milhões, inclusive o Dr. Marcos Egídio esteve hoje à tarde em Brasília, participando de uma reunião, outra reunião para o refinanciamento das dívidas dos clubes, para que todo mundo possa ter as certidões. Essa é a situação, viu, Jean? Aguardar para ver. A promotora está fazendo o papel dela de tentar defender o Estado, ela está achando que o Estado está sendo lesado. E aí o torcedor do Atlético às vezes não entende, mas o papel do promotor não é ficou isso. claro assim, ela podia falar que o Atlético não se encaixa na lei. Sim.
mas ela já foi à frente, falando que tem que bloquear porque o Atlético recebeu tal quantia. Ele E não recebeu ainda, né? Não Exatamente. recebeu. E não vai receber enquanto não tiver certidões. E aí cabe ao Atlético fazer a defesa, como está fazendo, e aí provando que não recebeu, que as coisas estão de uma forma normal, o Atlético vai tentar manter o convênio, vai tentar receber no futuro, e aí aguardar para ver. É, uma coisa que o Jean falou é interessante e realmente é importante. Não é pelo fato, de repente, de estar, de certa forma, incomodando um clube do coração, um clube que você torce, que no caso seria o Atlético, que essa promotora está agindo de forma errada. Tem que agir assim em todas as circunstâncias. Sim. É bom que o promotor esteja sempre vigiando esse dinheiro, porque é um dinheiro nosso, é um dinheiro do povo, é um dinheiro público. E aí, nesse caso, é uma negociação com a contrapartida, porque o Atlético tem esse direito de poder fazer esse tipo de negociação. Quer saber? O VaptVupt é muito útil. Útil demais. ótimo. É ótimo. É um sistema muito bom, algo que deu certo. Isso aí não tem como voltar, é daí para melhor. Acho que deixar... Renovei uma carteira de motorista esses dias em 30 minutos. Super rápido, no atendimento muito bom, atendimento excelente. É um dos poucos órgãos do governo que você é muito bem atendido, que você sai de lá se sentindo um cidadão mesmo. Falando assim, poxa, meu dinheiro que eu pago de imposto está sendo muito bem empregado. Então, é uma questão assim, muito boa. Agora, tem esse direito. Agora, assim como o promotor também tem o dever e o direito de estar brigando e zelando por esse dinheiro. É o Tá sempre dever dele, observando. né? É o dever de quem Isso. está ali no E aí tem que ser Ministério assim com Público. todos os clubes, com o Atlético, com o Vila, com o Goiás, com o Flamengo, com o Vasco, Corinthians, enfim, quem quer que seja. Vamos lá, para mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o Tigrão. Domingo tem amistoso contra os Žalgiris da Lituânia. De volta com o PUC TV Esportes. Pedro Henrique, aqui a mensagem, né, no WhatsApp 8599000. O Pedro Henrique ainda tem mais um ano de contrato. Se não quiser renovar, deixe de lado. Basílio do São Judas, falando do zagueirão do Goiás. Mais uma mensagem. Campeonato goiano sem nenhum atrativo. O Goiás, para piorar as coisas, coloca ingresso a R$40. Público de amanhã, 600 torcedores. Ingresso para o Campeonato Goiano tem que ser no máximo R$10. Roberto, do setor Maísa, torcedor do Goiás. Vamos aqui para mais mensagens. Um outro companheiro aqui mandou a seguinte mensagem falando do sócio Tigrão aqui, ó. Ele falou aqui o seguinte, viu, Jean? Tá demorando a abrir aqui, mas vai abrir. Tá meio lento. Daqui a pouquinho eu leio. Pasqueto, sócio Tigrão tá pegando. Vila 1066, Goiás 322. Mais de 3-1. Kleber França. Aí é a hora que o torcedor do Tigrão tira um sarro, né? Ei, gente. O rapaz aqui tá perguntando se existe a possibilidade da gente transmitir a divisão de acesso, os jogos do Vila Nova. Pergunta do Everson. Everson, por enquanto não. Mas não está descartado assim. É um negócio que já foi conversado aqui na TV, mas não é tão simples. Envolve muita coisa, mas assim, já pensamos no caso sim. Daqui a pouquinho a gente volta com mais mensagens. Um rapaz aqui falou que eu pareço o Faustão. Deixa os comentaristas falarem também, o programa está muito bom. E olha que eu pareço Faustão, mas aqui eu posso dar opinião também. Pode, claro. Aqui quando Bacana. mudamos o formato, não sei se vocês já perceberam, aqui todo mundo dá opinião. Justamente para isso. Né? E, aliás, e um detalhe, você está muito longe do Faustão, porque o Faustão, nossa, é insuportável. Não, e eu deixo os caras terminarem. E eu tive que concordar com um cara muito chato, que foi o Lulu Santos, quando apelou com o Faustão. Mas eu tive que concordar com o Lulu, porque eu ficava enjoado. O Lulu Santos é muito enjoado, mas ele apelou com o Faustão, ele ficou muito tempo sem lá, ué, por causa dessa questão. O Faustão deixava o povo falar, ué. O cara tava cantando, entrar no meio da música e já cortava, queria falar. Porque antes aqui era diferente, né? Quando era o Rafael só ancorava e a gente isso. aqui largava a madeira no seu rádio. O Rafael ancorava e tentava levar a opinião da gente para um lado. E aqui nós não temos isso, nós vamos conversando aqui, se quiser chegar num acordo, chega. Mas nós temos que mudar de assunto também. E aí você tira as suas conclusões em casa. Mas aqui nós vamos tocando o barco sem crise. Bora lá, agora Faustão queria aparecer ele um dia só. No dinheiro, né? No dia do pagamento. Nossa, que é isso. Vamos lá com o Tigrão, domingo tem amistoso contra os Žalgiris, às 10 da manhã aqui no Oba. É um time da Lituânia que já jogou com Goiás e perdeu por 2-0. E o Vladimir Araújo falou da preparação, sobre contratações e se já está definido se o Edson é mesmo o goleiro do Tigrão. Vamos acompanhar o que disse o técnico do Vila Nova.
Esse primeiro amistoso vai estar um pouco travado, mas a tendência no início da competição a gente possa estar bem próximo dos 80%. Foram contratados 12 jogadores. Você acha necessária a chegada de mais, alguns? Não, acho que no início da competição agora a gente está com um elenco forte, né? Claro, se decorrer da competição, se a gente precisar de um ou outro, a gente vai correr atrás para fortalecer o grupo. Mas para iniciar, a gente está com um grupo forte, né? Essa mescla de jogador experiente com jogadores jovens é importante para a gente fazer um belo campeonato e conseguir nossos objetivos. E seu goleiro titular vai ser o Edson mesmo? A tendência é começar com o Edson, né? Não vai depender dele, né? Então ele vai ter a oportunidade de começar jogando. Se for bem nos jogos amistosos, a tendência é que ele possa estrear, mas com certeza não está aberto ainda a posição. Vai depender muito do Edson, que vai começar agora. A capacidade já mostrou que tem, então a tendência é que ele possa iniciar e se for bem, permanecer. Começa com o Edson, né? Se for muito mal, muda. E eu acho que não vai ser necessário, não. O Vila está bem servido de goleiro e acho que o Edson, para mim, seria o mais indicado para ser titular. Acho que ele vem com essa... Até por isso ele optou por vir para o Vila Nova. Saiu do Goiás e veio direto para o Vila. Porque ele sabe que no Vila tem uma oportunidade de ele ser titular. Se ele jogar bem, conseguir os acessos com o Vila Nova, vai valorizar ainda mais a carreira dele e vai valorizar também o passe dele. Porque querendo ou não, conquistando títulos com a camisa do Vila Nova também, ele pode ter uma certa projeção. Ô Jean, e na entrevista ali com o Vladimir, a Luciana perguntou, já são 12 contratados. Eles não contabilizam o Vitor e Robson. Vou deixar de lambuja pro povo. Aliás, tem gente querendo entrar na minha aposta, né? Nem vocês dois vão na minha aposta. Claro que só vamos. eu e o Guto falou aqui, ué. Não. Ganhando ou perdendo, nós dois estamos. Eu dou uma espinhada Nós aí. não vamos apostar, nós só vamos comer. Exatamente. O nós Robson somos podia ser convidados. contratado pelo Galatasaray, pelo Iporá, o Muarama. Aí o Tigrão fala que não é contratação, não. Ele Mas saiu vamos do lá. Vila, jogou campeonato amador. Tá bom. Hein, Jean, mas são 12 até agora. A Luciana perguntou se precisa de mais por enquanto. O Vladimir falou, não, por enquanto tá tranquilo. Não, por enquanto, chega, né? Tá tranquilo. Senão dá 30 no primeiro semestre. Agora, é um bom amistoso. Eu acho que é uma evolução do futebol goiano, esse tipo de preparação que está sendo feita esse ano. Né? O Goiás jogando contra o Gama, contra os Alguires, o Vila contra os Alguires. Muito melhor do que Vasco de Itaberaí. Né? Eu acho que a preparação está muito mais interessante. O torcedor do Vila Nova está animado, motivado. A equipe está sendo formada, é claro que não é definitiva. Tem jogadores para entrarem, para serem testados. E tem garotos, né, que podem estourar definitivamente ou, de repente, não jogarem nada durante o campeonato. Né? É algo que pode acontecer com jogadores jovens. Agora, o Vila, para mim, está sendo bem montado, bem trabalhado para aquilo que ele pretende fazer esse ano, que é voltar ao Campeonato Goiano da Primeira Divisão. Dá umas 2.000 pessoas no Oba, domingo 10 da manhã? Dá. Dá? Dá. 20 e 40 os ingressos. Acho que pode dá. chegar também. 2.000, né? Torcedor Pra do um Vila- amistoso. O torcedor do Vila está muito animado, né? Tá. No WhatsApp aí toda hora o cara motivado, querendo ver o Tigrão grande. É. O Badé treinou hoje à tarde. O lateral esquerdo, que tinha saído machucado, contusão no joelho, treinou, até surpreendente, né? Porque quer dar espaço, né? a notícia era que ele tinha torcido o joelho, voltou num rápido espaço, num curto espaço de tempo. Aí o Patrick ficou no banco. O time para domingo deve ter o Edson, o Anderson, o Júlio César, Gustavo Bastos e Badé, Francesco, Arthur, Osmar e Diego Palinha, Marcos Vinícius e Frontini. Vocês sabem por quê que isso acontece? Porque o Vladimir não ficou lamentando. Pô, o No moleque momento- pronto. Foi. Né? Não, então é uma chance pro menino e vambora. E aquilo que você falou ontem, não joga, vou colocar o garoto e se ele souber aproveitar a oportunidade, ele vai continuar como titular. O jogador, quando percebe isso aí, ele volta rapidinho. E O Badé é Matheus experiente, Anderson né? saiu pro Osmar? Matheus Anderson saiu para o Marcos Vinícius. Quem saiu para o Osmar foi o Dudu, que Tá também é certo. da base. Mas se você pega, são 4 jogadores da base. Não, sim. O Anderson, o Júlio César, Arthur e só esses, né? Era o Patrick, eram 4, mas são 3 agora. O Anderson, Júlio César e Arthur. Por tudo que fez o Matheus Anderson no final do Campeonato Brasileiro da Série B o ano passado. Merecia começar jogando, né? Merecia. O cara vem fazendo uma boa pré-temporada, é menino,
pode dar um retorno para o Vila. Será que esse Marcos Vinícius é tão melhor que o Matheus Anderson assim para começar como titular? O Vladimir, nesse ponto, ele é muito justo, ele é muito criterioso com isso, viu, Jean? Se o Marcos Vinícius está jogando no lugar do Matheus Anderson, e olha que eu vi o Vladimir elogiando o Matheus Anderson, pela forma como ele terminou o campeonato, porque o Matheus Anderson não rendeu no treinamento. E o jogador tem que entender que em treinamento ele tem que garantir o lugar dele no time. O treinamento serve para isso, além de se condicionar e te deixar num nível melhor, um nível de competitividade, o treinamento é bom para que o treinador possa definir a equipe. Porque se você não treina bem e o outro está treinando bem, evidentemente que ele vai dar espaço para quem está treinando bem. Eu espero que sim, que o Vladimir seja justo mesmo, que no Vila Nova nós já vimos muita coisa, muita gente que era justa, que era idônea, fazer cada coisa com o Vila. Tomara que não esteja acontecendo isso. Tem pouco tempo isso. Boa noite a todos. O que vocês acham do time do Vila até agora? Será que vai dar liga? Um abraço para todo mundo. Alexandre, do Novo Planalto. Ele pergunta se na segunda divisão as torcidas podem ir uniformizadas e com bandeiras. Uniformizadas eu não sei. Com bandeiras eu sei que por enquanto está proibido. Bandeira, instrumentos musicais e tudo mais. Essa é uma decisão aqui para as torcidas de Goiás, Vila e Atlético, aqui em Goiânia, né? Independentemente da competição. Não pode. Acha que dá liga esse time, como perguntou aqui o companheiro? Dá. Tem gente para entrar ainda, né? O Campeonato Goiano da segunda divisão, o Vila Nova tá com um belíssimo elenco. Fala, meus amigos, tudo bem? Cleison, você tá mais do que certo. O jogador tem que jogar mesmo contra o outro time, ok? Quem perguntou aqui foi o Chiquinho, quem mandou a mensagem foi o Chiquinho ele é Goiás, do Residencial Primavera. E ele fala aqui que é o melhor programa de esportes de Goiás. Ele está se referindo ao jogador que saiu. No caso, você está falando do Mário Sérgio, por exemplo, né? Porque há sempre o receio do jogador emprestado de jogar bem contra o time quando se enfrentarem. Eu acho que para mim serve como um motivo para o time cobrar dele depois. Ó, você está voltando que você jogou bem, principalmente contra a gente, você vai jogar daquela forma, porque eu estou te pagando, eu pago seu salário. Quero ver o seu rendimento da mesma forma. Pasqueto, o que você acha do meia Matheus, filho do Bebeto, no Goiás? Ele não foi para um time de fora? Foi, pro time de Portugal. Aí eu te pergunto, ele é bom, Cleison? O único grande momento do Matheus, como inclusive me mandou uma mensagem hoje, meu compadre Charles Pereira, lá da Rádio 730, foi no dia que ele nasceu, quando o Bebeto, o Romário e o Mazinho fizeram aquele gesto, em 94, depois daquele gol contra a Holanda, fizeram aquele gesto do Matheus quando ele tinha nascido. Foi o grande momento do Matheus. Depois disso... O Cleison tem raiva dele, porque ele entrou mal contra o Atlético Mineiro. Entrou mal não, ele não entrou, ele passeou em campo. Ele entrou no lugar do melhor jogador do time, que era o Everton, e entrou andando no jogo. Ele não precisava chutar a bola não, Pasqueto, era só correr um pouquinho. Pasqueto, parabéns pelo melhor programa de esportes de Goiás. Esse Goianão vai ser muito ruim sem o meu Tigrão. Vai fazer falta. Vai. Muita falta. Não, principalmente pela resenha, por tudo. Principalmente pro Goiás. O povo do Goiás tá louco, porque não tem um Tigrão na televisão, só tá dando Goiás todo jogo 10 da noite. Ah, o povo da diretoria do Goiás. O povo tá louco. É verdade. Só dá Goiás agora. Antes dividir um pouquinho com o Vila, né? Abraço pro Cleison Teixeira e pro professor Jean Damas Anísio, de Aparecida de Goiânia. Abração, Anísio. Valeu, Anísio, um abraço. Mais uma mensagem aqui pra gente ir pro intervalo, daqui a pouquinho os parpitinhos da rodada, pra derrubar mesmo. Fala em palpite, deixa eu começar com um aqui, sem titubear. Quem é melhor, Romarinho ou Matheus? Romarinho do Romário? Romarinho. Ou Matheus do Bebeto? Não, quem que é melhor? Romarinho. Romarinho faz um golzinho que outro ali. Nunca fez. Ele fez 3 gols na carreira dele. Acompanha o Goiás nas categorias de base. E falando em garoto, fiquem de olho no Arthur, ele é meia, né? Arthur, meio campo, camisa 10 do Sub-20, ele é craque. Muito obrigado aqui pela mensagem, mais um intervalo, daqui a pouco para finalizar os palpites da rodada. E aí no domingo eu cobro aqui, ao vivo. Um telespectador mandou uma mensagem aqui, Pasqueto, Viçosa no Ceará. Pior que tem Viçosa no Ceará, em Alagoas e na Bahia. E segundo os rapazes aqui, o Júnior Viçosa do Atlético é de Alagoas. Alagoano. Por isso jogou lá no Asa. Belê? Vamos lá com o recado do André Isaac e a Goiás Cola. Quer construir com facilidade a economia? Eu vou te mostrar como. Olha só essa novidade. Eu vou pegar o tubo de Goiás Cola, colocar em cima desse tijolo. Vou fazer um filete, olha aqui, um filete
com a Goiás Cola. Depois eu vou fazer outro filete. Olha só como é fácil, muito simples de aplicar. Olha só, o segundo filete em cima desse tijolo. Pronto. Agora eu pego o segundo tijolo e coloco aqui em cima e aperto um pouquinho. Enquanto isso eu vou te explicar. Com a Goiás Cola você vai economizar tempo e dinheiro. Goiás Cola possui alto grau de resistência, aderência e flexibilidade. Goiás Cola é impermeável, possui secagem rápida e não faz sujeira na sua obra. Não precisa de água, de areia, de cal, de betoneira. É muito simples. E olha só como ficou. Goiás Cola tem a melhor produtividade e por isso acelera a sua obra. Goiás Cola, 4141 84 74. Pessoal ligado no programa e o Marquinhos, o Sargento Lopes, amigo meu lá do Parque Acalanto, ele nos informa aqui: Pasquetto, informa ao torcedor que está proibida a entrada de bandeira e camisa ou qualquer objeto com logomarca de torcida organizada. Isso. Sargento Lopes. Então não pode. Marquinhos, tudo de bom e sorte ao seu Tigrão, viu, Marquinhos? Sorte ao seu Tigrão. Vamos lá com a rodada? A rodada do Campeonato Goiano, a primeira, para pegar os palpites aqui da galera. Começando amanhã, Goiás e Trindade. Qual é o favorito? Fala o placar. Placar, eu não sou vidente, como eu Vamos falo lá, placar, rapaz, ué, é só a onda. vai. Goiás ganha, então. É, Vai, Goiás Jean. favorito. 3-1 Goiás. Anapolina e Atlético, Cleison. Bom. Aqui o Goiás vai ganhar de 1-0, na minha opinião, 1-0. Vai ser amarrado o jogo. É, pra mim, empate. Anapolina e Agora Atlético? o pai Jean agora vai dar o placar. 1-1. Então tem que não é, pai. Só Sou, pra ué. agitar. Tem 2 filhos. Boa, Jean. Como é que ficou aqui a sua opinião, Anapolina e Atlético? Empate. Empate? Eu só não sei quantos gols, Pra mas... mim, 1-1. Vai ficar 0-0. Aparecidense e Tumbiara. Aparecidense favorito. 2-0, O Aparecidense. Itumbiara vai surpreender, vai ganhar de 2-1. Ó, Isso, hein? Vocês estão achando que essa Aparecidense... Bom, Tá, vamos lá. Caldas Novas e Craque. Caldas Novas. pra mim vai dar Caldas também, 1-0. 3-0 pro Caldas. 3-0. Povo lá animado, cidade lotada, estádio lotado. Vamos lá. Caldeirão de Caldas. Goianese e Grêmio Anápolis. Goianese. 2-1 Grêmio Anápolis. 2-0 Goianese com 2 gols do Nonato. E um pasta Romerito e outro de quem? Do Lira lá? Um pasta Wendel Romerito Lira, Lira. e outro do Wendel Lira. Quem é melhor centroavante, Nonato, Leonardo Bombinha ou Viola? Nonato. Nonato. Mas acho que o Viola hoje joga mais. Ih, que mureta. É. Quem é melhor hoje? Hoje, Viola. Então tá bom. Domingo a gente volta, hein? Eu, o Jean Damas e o Doni Araújo. O Cleison vai lá pra Anápolis. Estarei voltando de Anápolis. Com tudo da primeira rodada do Campeonato Goiano. Tchau.